Olá, sou Ronaldo de Souza Alício, formado pela Faculdade de Física da USP, passei pela Unicamp, pela Federal de São Carlos e hoje eu tenho aula na Universidade da Unesp, aqui na Barra Funda. E também vou lá na USP, também ver a aula do Barata, do Python, aula de programação. Mas hoje eu vim aqui porque maltrataram a física hoje, porque hoje teve o Prêmio Nobel e a CNN, a imprensa brasileira, aquela mancada, né, de não dar uma assistência assim legal, perder um tempo para mostrar o que ganhou com esse prêmio Nobel. O que a gente ganha com esse prêmio Nobel, né? Então, esse prêmio Nobel, ele é um efeito para não queimar os transistores. O que tem de transistor na nossa casa? Oh, queimar o transistor. O celular tem transistor, a sua televisão tem transistor, o seu carro hoje em dia, o BYD lá, o elétrico, ele também tem transistor, tudo tem transistor, guitarra tem transistor, né? E eles acabam queimando por esses efeitos aí de térmico, né? Você tem um efeito térmico, o transistor funciona mal e ele queima. E outra consequência é energia grátis, né? Imagina você chegar na sua casa, acender a luz, apagar a luz, colocar energia no seu carro elétrico e poder andar de graça, né? Você poder tacar quantas luzes que você quiser na sua casa e a energia ser de graça, né? Eu já fiz o jogo do Corinthians, 40 mil de energia num jogo só, que gasta lá, essa taxa de graça, que acontece com os submarinos nucleares, os navios nucleares, eles não gastam energia nenhuma, né? Taxa zero, porque é energia nuclear. E um efeito supercondutor também, ele vai fazer com que a energia seja passada de graça. Então vamos lá para o Prêmio Nobel 2005. Prêmio Nobel de Física 2025. Laureados. São todos da Universidade da Califórnia do Silício. O Vale do Silício impera nesse ramo aí muito bom, né? Supercondutividade, computação, tudo, o Vale do Silício é bem forte. Quem são os ganhadores? John Clark, Michel Devoret e John Martins. Um inglês, um francês e um americano, né? Aquilo que eu te falei. Os Estados Unidos ganham muito prêmio, mas os prêmios estão chineses, japoneses, americanos, ingleses, franceses, todo mundo estuda lá e cada um leva uma partezinha lá de $1 milhão, né? E aí foi dividido nos três aqui, mas a universidade é única, é a UCLA da Califórnia. E eles levaram esse $1 milhão aí. E o que eles descobriram? Descoberta do tunelamento quântico macroscópico, né? Tem a ver com computador quântico, né? Poxa, cara, onde que eu vou fazer isso? O computador quântico hoje está chegando aí no Google e no IBM, eles têm computadores quânticos e vão fazer vão ter sucesso ao aplicar o tunelamento quântico macroscópico. Vai ajudar muito o computador a gastar menos, a queimar menos, porque o computador quântico ele vai com temperatura muito baixa, então ele sofre esse aquecimento, ele já não consegue mais dar estatística e perde todo a sua informação, né? Então, a primeira é a descoberta do tunelamento quântico macroscópico. E a segunda é a quantização de energia de um circuito elétrico, né? A quantização tem a ver com o tamanho, né? A gente sai de um padrão de tunelamento quântico, que é do tamanho do átomo, e vai para um palmo, né? O circuito elétrico desse tamanho, onde você consegue fazer um tunelamento quântico. O que é? O que seria o tunelamento quântico? O tunelamento quântico, ele não tem na prática no dia a dia nosso. Ele existe só na quântica, né? Você poderia ser... A gente pega esse tubinho de tinta, joga aqui no livro e todas as moléculas do tubinho estiverem alinhadas e o livro estiver alinhado, você consegue jogar e ele transpassar isso daqui, transpassar o livro. Era uma barreira intransponível, mas ele consegue passar, porque esse é um efeito somente quântico. Existem efeitos que somente existem na quântica.
Para elucidar melhor o caso aí para vocês, né? Eu vou fazer uma aproximação de como funciona essa mecânica quântica aí para transistores. Os transistores são um elemento básico para que a gente tenha os circuitos, os computadores, o circuito integrado em si, de telefone, TV, computador, é tudo circuito integrado e tudo feito por transistores. Nesse caso, os transistores descobertos por Bardeen ganhou 2 prêmios Nobel, é da junção NPN, né? Eu vou colocar um NPN, N que é para condutor, P para isolante, tá? Aí o que acontece? Eu venho com uma carga de elétron, uma corrente de elétron, e ele passa pelo condutor, quando chega no isolante ele bate e volta. Mas só que em certas condições vai um resíduo e ele transpassa o muro. Ou seja, como se uma pessoa tentasse passar o muro e a antenação dele fosse tão perfeita que ele conseguiria transpor o muro sem perder toda a informação. Isso é possível? Seria possível. Só que o gasto de energia disso tudo é muito grande. Então a gente não temos isso no dia a dia. Então, outra novidade que a gente tem, né? Eu não posso passar só a cabeça, só o pé, ou só. Eu só posso passar quantidades iguais de homens, né? Se eu pôr um hominho, ele passa para cá. Se eu colocar 2 hominhos, ele passa 2 aqui. Se eu colocar os 3, vai passar os 3 também, ok? O efeito túnel ocorre por quê? Quando a gente coloca, aqui eu coloquei um isolante, a energia do isolante aqui no átomo, e o do condutor. O isolante, ele é fechado nas suas camadas, tá vendo? Você tem um átomo vamos fazer o átomo de hidrogênio aqui, né? É um próton e um elétron circulando aqui, certo? Esse seria o nível de energia para o hidrogênio. A gente tem um átomo na camada que tem 2. Então a gente tem um condutor, tá? O estado de energia desse elétron aqui, ok? Quando a gente tem átomos maiores, algumas camadas são fechadas. Essa camada aqui é essa aqui, ó, a última. E por ela estar fechada, ela se torna um isolante. Já o condutor é desse tipo do átomo de hidrogênio, onde a camada não é fechada pelo princípio de Pauli, que faz essas camadas aqui. Aí a gente precisa ler Pauli para a gente entender certinho o que ocorre com essas camadas. Mas eu vou ensinar só o que está acontecendo, o efeito da tunelamento, tá? Então, essa energia aqui, ela é intransponível, tá? A gente tem energia aqui, esse elemento isolante, e a gente tem os condutores do outro lado. Geralmente, esses transistores são assim, né? Ó, tem 3 perninhas ali, tem o transistor, aí você tem os 2 condutores e você tem o isolante. Eu utilizei o decaimento do Gamow, né? Gamow, que teve a primeira aplicação desse efeito túnel, é o decaimento alfa. Para que serve esse decaimento alfa? Para descobrir a idade e a datação radioativa de qualquer elemento aí que a gente tenha, tá bom? Ele tem alguns, acho que é 100 mil anos, 1 milhão de anos, né? 10 alguma coisa. Então você tem o decaimento alfa, o átomo está aqui, você tem a barreira que não deixa o núcleo, né? Aqui a gente tem o núcleo. A gente tem um núcleo aqui. O núcleo é da mesma maneira que o átomo.
Aí ele emite duas partículas, né? Uma vai ficar com Z igual a 2, menos 2, com a massa sofrido com menos 4, porque ele dá 2 elétrons e 2 prótons, tá? E ele transforma num hélio isso daqui, tá? O alfa é 2 elétrons e 2 prótons e 2 nêutrons, tá? Aí a gente tem um elemento novo aqui que decaiu, tá bom? Esse decaimento, você vem aqui, o átomo está blindado, mas quando ele chega aqui, ele cai. Aí se você for ver lá na tabela periódica, né? Na tabela periódica, temos o hidrogênio aqui, né? O hélio do outro lado. E o hélio, ele é um isolante, porque ele tem dois elétrons na camada 1, e esses 2 elétrons são fechados na camada, nessa primeira camada, ok? Então nada passa pelo núcleo, ok? E essa é a barreira. Você vê que a barreira, apesar de impedir, ela não deixa com que uma parte transporte, e esse efeito é o decaimento alfa do gamon. Agora a gente vai partir para os supercondutores. Agora a gente vai explicar os supercondutores que começaram em 1911 com Cameron Ohm. Ele percebeu que ao diminuir a temperatura, os elétrons percorriam distâncias sem gastar nenhuma energia. E esse é um efeito somente quântico. Ele não tem também, sempre que a gente tem aí um monte de circuito elétrico, a gente tem uma percazinha de térmica e tal. Não, na quântica ele vai de graça. E por que que ele vai transportar energia de graça? O Cooper explicou isso porque ele faz uma dança, né? Quando você está na rede cristalina, você tem a rede cristalina lá, você tem os elétrons estão soltos. Então, se a rede cristalina for toda quebrada, ela tem dificuldade em andar. Se a rede cristalina ela for tipo hexagonal, ter esses tipos de formação geométrica, ela consegue passar. E com um detalhe simplesmente fantástico. É como se fosse uma dança. Inclusive, o Cooper pegou um balé para explicar como eles fazem essa passagem do elétron. O elétron passa de um lado aqui, uma função igualzinha que a gente tinha a Joseph, né? NPN, com um condutor e com isolante no meio. Ela vem de graça, né? Diferente do outro aqui que a gente não tinha de graça. Vem de graça porque ele vai fazendo uma dança que nem se fosse um de balé. Ele vem, sim, ele passa aí, sem gastar energia. E vai rotacionando. Quando chega no isolante, ela vira um efeito túnel e consegue transpor a barreira que a gente falou anteriormente. Então, ou seja, o que era bom ficou melhor. Além de a gente transpor montanhas, além de transpor muros, agora a gente faz isso de maneira grátis. Incrível, né? E o supercondutor, hoje em dia, também vem aumentando. As temperaturas de supercondutividade em 1911 era da 4 graus acima de 0 Kelvin e foram para 20, 30, hoje chega acho que até 100 graus acima do zero, tá? Então, para fechar essa explanação do Nobel de Física desse ano, o que eu pretendo aqui é mostrar que a mecânica quântica vai fazer
o PC quântico, o computador quântico, ele vai ser muito mais rápido, não vai queimar e ainda vai gastar muita pouca energia. Ah, mas meu computador não gasta muita energia, mas as mineradoras de bitcoins, elas são extremamente gastadoras de energia. E a gente tem fazendas de bitcoins, de placas de vídeo de bitcoins, né? Aí, e geralmente eles usam energia de alguma forma mais barata. E se isso dar certo, a gente vai gastar muito menos energia, vai poder usar energia à vontade, porque o mundo quântico ele é muito maior do que o universo que a gente chegamos. Quando começar a estudar lá a mecânica quântica, eu estava muito a quântica, as coisas pequenas davam muito mais resposta que as coisas grandes, né? Então Feynman disse isso, que lecionou no Brasil, falou sobre como a gente ia utilizar energia, eletricidade, e hoje até raciocínio que a gente faz a neurociência, ou inteligência artificial, que foi prêmio Nobel ano passado 2 vezes a inteligência artificial, uma na física e outra na química. Quem ganhou o prêmio de química não foi um químico, foi um cara que trabalhava na Google, né? E ele conseguiu, acho que fazer a equação com vários parâmetros, né? Com inteligência artificial, né? Pulou os químicos. E agora eu quero falar da onde que eu tirei essa aula, né? Essa explanação do prêmio Nobel. Primeiro da aula do Fázio, da USP, né? Que ele é estado sólido, estudei muitos materiais. Com o Canudo, Silvio Canudo, de atômica e nuclear, né? Ótimo, excelentes professores. E o Nelson Studart também, que é um ótimo professor também, que tem publicações sobre tunelamento quântico. Uma dos primeiros papers que eu vi foi sobre mecânica quântica, foi do Nelson. E utilizei esses 2 livros aqui, o Moisés no Sensweg, né, de eletricidade, ele tem a função Josephson aqui, né? Na página 115, 116, você pode ver a função, para quem quiser se aprofundar mais, né? E também o livro de mecânica quântica, do Moisés no Sensweg também. Tem pouca coisa, tá, gente? Isso daí foi mais na aula, onde você tem o decaimento alfa, tem os estados de energia, e vocês podem se aprofundar muito mais, ok? Obrigado a todos, espero que vocês gostem aí do conteúdo. Se precisar, aula, que eu ministre algumas palestras, ou sobre alguma coisa de física, ligada à física quântica, à física moderna, estamos aí. Só me chamar, telefonar lá no meu telefone, que é o mesmo, 11 9828 42569, né? Que é o microinformática, Ronaldo Nuclear, todos é esse daí, tá? Obrigado e até mais.